Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre uma pergunta que tem sido recorrente de muitas pessoas no canal Viver de Renda já há alguns meses. E hoje eu resolvi fazer um vídeo aproveitando essa temática para a gente dar uma refletida. Bem-vindo ao nosso canal. Deixe sempre o seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Temos aqui no canal Viver de Renda mais de 1000 vídeos à sua disposição. Maratone todos fazendo a linha do tempo, porque os vídeos se falam, se conectam, eles se complementam. Então faz todo sentido fazer a ordem cronológica e assistir desde o primeiro, em julho de 2020, até os atuais. Isso vai fazer mais sentido na sua mente e vai tirar talvez muitas dúvidas que você tenha sobre coisas que eu falo aqui no canal. Mas a questão que eu queria trazer para vocês é o seguinte: vocês têm noção de que a Oi é uma das maiores imobiliárias do Brasil? Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês. A Oi é uma das maiores imobiliárias do país. Recentemente, ela começou a vender de 2020 para cá alguns imóveis, e isso sempre é alardeado e noticiado, né? Vendeu recentemente um imóvel em Brasília, estava vendendo também outro no Rio de Janeiro, no Leblon, e são imóveis em bairros muito bem localizados, né? E muitos me procuram às vezes no canal ou no Instagram, no YouTube ou no Instagram, e dizem: poxa, mas quanto vale esses imóveis? Já tive a oportunidade de conversar com o canal de Relações com os Investidores, o RI da Oi, e existe apenas a noção do que está lançado lá no balanço, né? E a consciência, óbvio, de que há uma quantidade enorme de imóveis em domínio da Oi, e que isso está imobilizado, é dinheiro imobilizado e dinheiro que pode vir a gerar valor a partir do momento que você souber utilizar esse patrimônio que está parado, né? Lembremos que em 2017 a empresa Ernst Young, que fazia a auditoria para a Oi, ela produziu um laudo a pedido da própria empresa quando entrou em recuperação judicial para fazer uma avaliação dos bens e ativos que a Oi tinha. Isso seria importante para a formatação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, né? Os números impressionavam e tornavam a Oi uma das maiores imobiliárias do país, já que seu plano estratégico buscará alienar a maioria desses imóveis. Vamos aos números daquela época. A Oi tinha, em 2017, pelo relatório produzido pela Ernst Young, olha que coisa surpreendente, 7.893 imóveis. 7.893 imóveis, sendo que 204 considerados de maior relevância. 204 considerados de maior relevância. O resultado feito pela Ernst Young apurou à época um valor contábil, que era exatamente o valor de aquisição subtraído de sua respectiva depreciação contábil. Além disso, apurou um valor de mercado, utilizando preceitos e diretrizes desse segmento. E também um valor de liquidação forçada, caso o imóvel tivesse que ser vendido de forma intempestiva através de um leilão. De lá para cá, muita coisa foi se ajustando, esses valores precisam ser revistos. A última atualização que eu tive acesso remonta a 2020. E aí nós tínhamos alguns imóveis sendo vendidos em 2020, por exemplo, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, que estavam inclusive acima do valor contábil registrado à época,
né, aquele valor apurado pela Ernst Young, né? Então, de forma aproximada, o que é que a gente vê? É que esses imóveis que foram vendidos em 2020 no Rio e em Florianópolis possuíam um valor contábil de 1,5 bilhões e um valor de mercado de 8 bilhões. E era esperado, né, dois efeitos positivos após cada venda desses imóveis: que houvesse uma entrada de caixa, ajudando a tocar a viabilização do plano estratégico, e que houvesse uma geração de lucro contábil. Para se ter ideia do que representa esse valor de imóveis, o valor de mercado de toda empresa no mercado acionário hoje, né, está abaixo de 6 bilhões de reais. Está abaixo de 6 bilhões de reais. Porém, cabe dizer que para que cada venda de imóvel possa ocorrer, é necessário que o mesmo não contenha ativos de concessão. E a Anatel precisará fazer um processo de anuência conforme essas vendas vão acontecendo. Então temos aí aqueles círculos horrores que é a burocracia brasiliana. Por favor, os moradores nascidos em Brasília não se sintam ofendidos. A crítica é vocacionada aí nesse sentido, não aos moradores de Brasília, aos nascidos em Brasília, mas sim à estrutura pública, a máquina pública de Brasília. E aí eu estou falando do governo federal, né? Então, isso é um círculo dos horrores, né? Você depender da Anatel neste processo, né? Isso é o pior dos mundos que a gente possa imaginar. O senhor Rodrigo Abreu, em algumas entrevistas, ele chegou a dizer que tinha uma expectativa de arrecadar entre 1,5 bilhões e 2 bilhões numa primeira etapa dessas alienações desses imóveis, focando exatamente nos imóveis de maior valor, né? Ainda segundo o que foi dito pelo Rodrigo Abreu em entrevistas passadas, depois que a Oi fizer a migração para o regime de autorização, os 8.000 imóveis, em teoria, poderiam então ser imóveis, vamos dizer assim, mais facilmente vendidos, né? São quase 8.000 imóveis, né? Na verdade são 7.893. Né? Então isso poderia ser mais facilmente comercializado a partir do momento que você reduzisse um pouco as amarras da burocracia do Estado, né? A Oi tem essa consciência de que os imóveis possuem um valor, que aquele trabalho de 2017 já está por muito defasado, e que é efetivo a possibilidade de haver um muito elevado ganho na venda desses patrimônios, vamos dizer assim, desses imóveis, né? Quase 8.000 imóveis. E que isso vai ser muito superior ao que foi projetado lá atrás, inclusive com relação ao valor de mercado que a própria Ernst Young lançou um valor contábil e um valor de mercado, e os números tendem a ser muito maiores. Conversando de novo, né, conversando com a estrutura de RI da Oi, o que eu percebi é que esse assunto, diante das muitas prioridades e urgências da Oi, ele está meio que escanteado. Ou seja, me parece, pelas conversas que eu tive, que não há ninguém responsável hoje dentro da Oi, vamos dizer assim, por tocar este assunto do ponto de vista de encontrar uma saída para o que fazer com relação a esses imóveis. Talvez em função dessa dependência ainda dessa burocracia, né, dessa mudança do regime de concessão para o regime de autorização, e aí não ficar tão dependente das questões relacionadas aí à Anatel, ter mais fluidez para tomar decisões, mas o fato é que
o meu sentimento das minhas conversas com a RI da Oi é de que esse assunto meio que está na prateleira. Não tem uma pessoa responsável por dar um encaminhamento do ponto de vista prático com relação a essa venda. Né? São 7.800 e poucos imóveis, foram há 2 anos atrás, 7.893 imóveis, hoje já deve ser um pouco menos, mas de qualquer sorte, seguramente são mais de 7.800 imóveis ainda existentes e que podem ser transformados em dinheiro. Há de se ter um momento certo para que isso seja, vamos dizer assim, direcionado para algo efetivo, e é preciso que haja um responsável, porque isso eu aprendi com um grande empresário. Ele me disse isso: olha, tudo precisa ter um responsável, porque se você não tem um responsável, de quem você vai cobrar, não é? De quem você vai cobrar? Você tem que ter um responsável e você tem que ter um plano de ação, ou seja, o que este responsável vai fazer com essa missão que vai ser dada a ele, né? Então imagine que eu recebo como incumbência vender 8.000 imóveis ou transformar isso em riqueza para a empresa. Então eu preciso encontrar estratégias. Inclusive, nessa conversa que eu tive no passado com o RI da Oi, eu questionei: vocês já cogitaram de repente constituir um fundo imobiliário e de repente utilizar este fundo para alavancar valor para a empresa? E ele me disse: olha, essa é até uma ideia que de repente poderia ser considerada, mas não tenho essa informação de que tenha sido pensado nada a respeito. Então, é algo que talvez em algum momento a gente possa ter alguma live, alguma entrevista do Rodrigo Abreu, onde essa pergunta possa ser feita, né? Porque me parece que poderia ser pensada uma engenharia de constituição de um fundo imobiliário, né? E de repente isso poderia ser um catalisador para gerar mais valor para a empresa. Mas hoje não temos mais muitos detalhes sobre isso. O que sabemos é que são realmente milhares de imóveis, que esses imóveis eles já estão com valores defasados nesse levantamento que foi feito de avaliação dos bens pela Ernst Young, e o valor potencial que a Oi pode levantar com esses imóveis, caso leve-os à venda, é muito maior do que está, vamos dizer assim, precificado originalmente. A venda é um caminho, e um outro caminho pode ser a constituição de um fundo para explorar estes imóveis, né? Isso pode ser uma outra alternativa, é uma outra engenharia, vamos dizer assim, de empreendimento. De qualquer sorte, é algo para a gente ter no nosso radar, né? E lembrar sempre que a Oi é talvez uma das maiores imobiliárias do Brasil. Talvez você não saiba disso, mas é importante ter isso registrado para que a gente possa, em algum momento, saber o que é que a Oi vai fazer com todo esse patrimônio de edificações, né? Isso precisa ser transformado em dinheiro, precisa deixar de ser tijolo e se transformar em dinheiro. Isso precisa ter liquidez, e é a Oi que precisa trazer, vamos dizer assim, luzes em relação a este assunto e explicar como isso está sendo colocado e em que tempo isso será colocado no seu planejamento estratégico, porque eu acho que é um assunto importante que deveria ter um item do seu planejamento estratégico dedicado a isso, a essa geração de valor utilizando esses milhares de imóveis que a Oi possui. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!